E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e a mais um vídeo React, mas não um React qualquer. Hoje nós reagiremos a Ítalo Marcilli. Sim, Ítalo Marcilli. Vocês pediram bastante lá no Instagram e hoje então chegou finalmente o dia de nós reagirmos a ele. Já fica a dica então, caso você queira conversar comigo, mais diretamente, seja para tratar de dúvidas, seja para me recomendar algum vídeo para formato React ou formato de vídeo temático, basta entrar em contato comigo pelo Instagram, @mathfujita, ou seja, M-A-T-H, Fujita com G. Lá a gente pode conversar bastante, tirar dúvidas. Semanalmente eu já estou abrindo caixinhas de perguntas para isso, então eu convido você, caso me acompanhe apenas aqui no YouTube, a me seguir também lá nas redes sociais, tá bom? Existem alguns destaques que eu já deixei separados para mostrar vários materiais que eu já postei lá, várias dúvidas, várias sequências que foram bem interessantes. Então fica aí o convite para você conhecer as minhas outras redes sociais. Agora, voltando ao vídeo, vocês me recomendaram que reagisse a Ítalo Marcilli, que é um expoente da direita brasileira, católico, seguidor de Olavo de Carvalho, aluno muito conhecido, médico e psiquiatra, pelo que me consta. Havia até uma polêmica no passado sobre isso, mas, enfim, estou assumindo que ele é um psiquiatra de fato. E que gosta bastante, então, de falar sobre psicoterapia, sobre assuntos de desenvolvimento pessoal. E esse vídeo parece que é uma palestra, uma parte de um curso, alguma coisa assim, que ele produziu, em que ele fala sobre, olha o título, o exercício para investigar de fato quem você é. Então me mandaram esse vídeo, eu vou reagir a ele e vamos ver só, então, como ou quem você é, quem nós somos, Aparentemente o Ítalo pode nos ajudar, então vamos assistir ao vídeo. Metafísica é isso aqui que a gente acabou de falar. Beleza? O problema é que o pessoal quer explicar a metafísica. Então vamos lá. A metafísica, ela se dispõe a estudar tudo que é. Tudo que é assunto da metafísica. Olha que coisa maravilhosa. Então ela estudou tudo, né? Tudo pelo ponto de vista das causas primeiras e supremas, É claro que a metafísica não vai discutir absolutamente tudo dentro dos pormenores, das terminologias biológicas, mecanicistas, físicas, Claro que é tudo, abrange tudo dentro da óptica, Dentro dos óculos dos princípios supremos e primeiros, tá bom? Eu não estou dizendo que ele está negando isso, é só um esclarecimento. Tudo é, então ela analisa tudo. Isso é assunto da metafísica. E a metafísica, ela é... A metafísica ela tem uma dificuldade de ser transmitida pelo professor porque eles não fazem essa primeira abertura de olho do aluno. Então começam com conceitos que não dizem nada para o aluno não entende aquilo, o professor também não entende, por isso que ele não consegue transmitir, mas decora uma sequência de palavras e transmite aquilo na ordem, como se ele tivesse entendido, como se o aluno tivesse entendido. É uma tragédia. A gente, com essas primeiras 2 horas e meia de aula aqui, a gente chegou no que é a metafísica. Creiam ou não. Tá? É evidente, pelo amor de Deus, eu não estou sendo leviano aqui, é evidente que você tem um universo para além disso. Só que sem essa primeira abertura de olho, não se avança na disciplina. Tá? Então isso... Eu não faço ideia do que foi essa abertura de olho que ele falou, Mas assim, de fato, a metafísica é uma disciplina mais difícil de ser explicada justamente porque ela tem um caráter muito abstrato, um caráter suprassensível que mostra, esboça esses princípios que todas as outras ciências devem ter ou devem a eles estar subordinados. Subordinadas. Então, assim, é de fato uma matéria mais difícil. Eu não sei exatamente do que ele tratou. Geralmente a gente fala que a metafísica é a última coisa a ser estudada, porque primeiro você tem que partir do conhecido, das coisas mais sensíveis, para aí você entender princípios suprassensíveis, princípios mais importantes, primeiros, esses princípios primeiros e supremos. Talvez ele tenha feito isso nessas primeiras horas de palestra, Não sei. Talvez sim, talvez não. Isso aqui é o fundamental. Eu queria só sistematizar o que a gente vai falar agora, porque para a gente poder se entender, beleza? Ótimo. Entender em que sentido? A gente já se entendeu. Só que, em vez de eu ficar falando o conceito inteiro, a gente pode agora a gente pode falar dos nomes das coisas, tá? Porque o problema é o seguinte, se eu começasse com o nome, eu ia fechar num conceito, não ia ter abertura nenhuma da nossa percepção. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou botar o nome dessas coisas que a gente falou aqui agora. Tá? As coisas que a gente conversou têm nomes técnicos, que são nomes simples, são nomes em português. A gente não vai para o grego, não vai para lugar nenhum aqui. Tá bom? Okay. Então, só para a gente organizar aqui a coisa, é o seguinte, olha só. O ente
O ente, tá? É aquilo que é, beleza? Os entes materiais, eles têm matéria, beleza? O que é a matéria, Ítalo? O que é a matéria? Ora, não tem pegadinha, tá? A matéria é exatamente isso que a gente chama de matéria. Carne, osso, no caso nosso. No caso da mesa, madeira, plástico, o diabo que seja. Tá bom? E o ente, ele tem uma outra coisa. Isso aqui é fundamental para a gente poder caminhar em todo o resto. Ele tem uma coisa chamada forma. Não sei se eu gosto dessa explicação dele, não. Porque, assim, é claro, né? Gosto no sentido de aprovo, tá? Antes que o pessoal venha aqui nos comentários de novo, que nem lá no vídeo que eu reagi ao Ian, falar, tá dizendo que eu não gosto, eu acho, eu não acho. Como se eu estivesse colocando isso como premissa, né? E não como a conclusão de eu não ter aprovado o raciocínio dele. Mas, enfim, isso é outra história. Eu acho que, novamente eu acho, né? Eu considero, melhor, né? Eu considero que essa explicação talvez não seja a melhor. Porque assim, quando você fala, o ente é aquilo que é. Ora, pelo menos na explicação católica, peripatética, medieval, você também diz que Deus é. Deus não é um ente, né? Então você precisa especificar um pouco melhor esse ente. E aí ele diz que, bem, ente é essa união da matéria com a forma. Eu acho que seria mais didático dizer, seria um pouco mais interessante, e até mais próprio também você dizer que esse sínulo, essa conjunção, essa união de matéria e forma é a substância, né? Pelo menos dentro do debate da usiologia, a gente entende que a substância por excelência é, de fato, a união da matéria e da forma. Agora, se você for falar do ente, a noção medieval de ente, ela é um pouco anterior a isso. É justamente um plexo. É um plexo porque trata de uma conjunção de outras duas coisas que são a essência e o ato de ser. Então, por que é um plexo? Por que é uma união dessas duas coisas? Por que é um sínulo das duas coisas? Porque se considera o ente como toda a essência que participa do ato de ser. No sentido de que você tem... Melhor, vou explicar dessa forma aqui. A palavra ente é meio que o particípio, a tradução do particípio do verbo ser em latim, que é o esse. Né? Eu sei que o Ítalo falou justamente que queria fugir dessa coisa de grego e latim, mas é importante entender isso aqui. Vamos lá. Quando você diz que você tem o particípio do verbo esse, existe um duplo aspecto pelo qual você pode enxergar esse particípio. Mais propriamente como particípio, no sentido de que você está falando do ato de ser e você pode enxergar como um nome. Ou seja, você pode enxergar como um particípio tão somente e como um nome, uma noção ligada a esse ato de ser. Vamos dar um exemplo. Se eu falar de estudante, você também pode enxergar a palavra estudante de duas formas. O estudante enquanto estuda, enquanto está no ato de estudar, e o estudante como o nome daquela pessoa que tem a função de estudar, que tem o cargo de estudante, né? Mas que não necessariamente está estudando a todo momento. Então você tem o estudante como particípio, como nessa noção de particípio, e como a noção de um nome. Deu para entender a diferença? Então você aplica isso agora para o ente do ser. Então você tem o ser, o particípio dele, você pode enxergar então o ente como esse particípio do verbo ser, mais ligado ao ato de ser, e você pode enxergá-lo como nome, que se correlaciona com o ato de ser, mas daquilo que o possui como uma noção de um nome, né, que está vinculado a esse ato de ser, mas não expressando o ato de ser a todo momento, como no caso do exemplo do estudante. Deu para entender? Então é por isso que a gente diz que é um plexo. Essa palavra pode ser vista das duas formas. Então essa é a noção medieval de ente, né? Então não sei por que ele começa com a questão do sínulo da substância aqui, né? Da união da matéria e da forma. Agora é claro que entes materiais têm união de matéria e forma, tá bom? Mas se você quiser ser mais refinado, mais técnico, você iria para essa noção que eu falei. Vamos lá. Forma. Beleza? O que é a forma? A forma, ela é diferente, tá? Da figura externa. Tá? É outra coisa, é diferente. Beleza? Que é uma coisa que quem acompanhou aquele meu curso, né, que estava disponível online, a Introdução à Metafísica de Aristóteles, sabe, né? Porque o Giovanni Reale, que era o autor que a gente usou como base,
alertava contra isso, né, de você confundir forma com formato. Ou seja, a forma é uma coisa, um princípio metafísico, e existe o formato, que é a silhueta, o contorno de algo, né? Talvez ele vai explicar isso agora, não sei. O que é a figura externa? É diferente da figura externa. Tá? O que é a figura externa? Já entendemos. A figura externa é essa figura que a gente vê. Sei lá, qual que é a figura externa desse celular? Ah, é um retângulo. Sabe? A figura externa é isso que a gente, em geral, diz que é forma. Eu só precisei pontuar isso só para a gente não se confundir. A figura externa é o contorno. Tá? O que é a figura externa? É o contorno do objeto. Certo. Tá bom? Vamos lá. O que é a forma? A forma é o que importa pra gente. Certo, vamos ver então. Tá? O que é a forma? A forma é o conjunto de possibilidades. Isso aqui já começa a me cheirar uma coisa que o Olavo dizia do círculo de latência. Não sei se vocês conhecem isso daí. Mas quando ele fala de conjunto de possibilidade, eu já desconfio fortemente de que ele não vai falar do que realmente é a forma. Mas vamos lá, vamos ver. Tá? Então vamos entender aqui. Eu vou desenhar, preste atenção. Metafísica não se desenha. Mas eu vou desenhar assim mesmo. Okay. Beleza? Por um lado ajuda, por outro lado complica tudo. Tá? Beleza? Então, olha aqui, vamos lá. Vamos entender aqui. Imagina só que eu tenho um ente aqui. Beleza? Ok. Aqui é o conjunto de possibilidades dele. Vamos lá. Imagina que imagina que esse ente é um pássaro. Deixe eu perguntar a vocês. Tá, melhor um tubarão. Que esse ente é um tubarão. É mais fácil visualizar. Que esse ente é um tubarão. Beleza? Aqui no desenho, no diagrama, onde está voar? Hã? Fora. Beleza? Onde está nadar? Está em algum lugar aqui. Tá? Vamos lá, presta atenção. Agora imagina que eu estou diante de um tubarão sem dentes. Banguela. Onde está comer carne de peixe duro? Hein? Dentro. Tá aqui. Só que o que a gente diz? A gente diz... A gente diz que esse tubarão é como se ele tivesse... É como se ele tivesse privado. Entendeu? Comer carne está aqui. A gente fala que isso aqui é uma privação. Tá? Então, olha só. Comer carne para um tubarão sem dente é uma privação. Ou seja, é próprio do tubarão comer carne, mas ele não come naquele caso concreto porque ele não tem dente. Gente, mas o que isso tem a ver com você explicar o que é a forma? Sabe, você está dizendo coisas que a pessoa consegue fazer, mas e daí? Porque assim, o que é a forma? A forma, dentro da tradição que ele está dizendo que está seguindo, já que aqui ele já deixou... Opa, rapidinho. Aqui ele já deixou claro que ele está seguindo a tradição peripatética, né, aristotélica, medieval, católica. A forma é um princípio de inteligibilidade. É algo na coisa que faz com que nós possamos entendê-la tal como ela é. Né? Então, é algo que informa. Né? A forma é aquilo que informa a matéria. Né? Então, aquele amontoado de matéria é informado por uma forma, que é justamente esse princípio de inteligibilidade, que nos faz entender a coisa. Você fazer um checklist daquilo que a coisa consegue ou não fazer, do que ela faz ou que ela não faz naturalmente, não esclarece exatamente o que é essa informação. Porque assim, de outra forma, né? Explicando de outra forma, você tem algumas notas que tornam a coisa inteligível, certo? Só que dentro dessa questão, dessa discussão de causa material, causa formal que ele está trazendo, a causa formal
ela vai nos ajudar a entender de fato o que é aquilo. Né? E aí a gente tem toda uma questão das definições que expressam, né, o que a coisa é. Isso a gente trata no segundo módulo do meu curso, na formação da opinião. E aí você sabe, então, que o homem tem uma diferença específica. Ele está dentro de um gênero, certo? Que é o gênero animal. Ele tem uma diferença específica, que é a racionalidade, que gera uma espécie, certo? Essa espécie é a espécie humana. A nossa causa formal é aquilo que exatamente nos expressa, como que faz com que nós possamos ser inteligíveis como humanos, sabe? Então, qual que é o ponto de você fazer um checklist aqui dessas várias coisas que nós podemos ou não fazer? É preciso nós falarmos mais especificamente daquilo que nos torna inteligíveis como humanos. Tá? Acho que ele talvez entre mais exemplos depois, mas veja que o próprio exemplo que ele deu do tubarão não é um bom exemplo, porque comer carne não é próprio do tubarão. Que aí eu já vou ter que explicar outra coisa para que isso faça sentido, né? Então, assim, você tem na tradição que ele está seguindo o que a gente chama de predicáveis. Né? Existe o acidente, a diferença específica. O próprio é um desses predicáveis. Tá? Então, a diferença específica, é um exemplo clássico que a gente dá do homem, é a racionalidade. O próprio, uma coisa própria, o homem é a risibilidade, ou seja, o fato de nós conseguirmos achar graça das coisas. Nós acharmos graça das coisas não é aquilo que nos torna uma espécie como homem, mas decorre da diferença específica, que é a racionalidade que nos especifica como espécie, o fato de nós acharmos coisas engraçadas, né? Então, o próprio é isso que sobrevém, que é dito, né, que sobrevém acidentalmente à essência, mas que decorre dela necessariamente. Então, assim, nós rirmos é uma consequência de nós sermos seres racionais. Tá? Agora, nós sermos seres racionais é a diferença específica, que nos especificou, que nos tirou de um gênero especificando, não é que tira do gênero, mas que dentro do gênero nos guia para uma espécie. Né? E nós temos o próprio, que são essas coisas que nós chamamos próprias decorrentes da essência humana. Ora, só o homem pode rir entre os animais, porque isso é próprio dele. Agora, comer carne não é algo próprio do tubarão, sabe? No sentido de que várias outras espécies, inclusive o homem, comem carne, segundo a sua natureza, sabe? Então, não é uma nota distintiva para nós entendermos a causa formal você pegar uma característica arbitrária, aleatória qualquer. Entendeu? Então, qual que é o ponto aqui, sabe? Não estou entendendo muito bem qual que é a questão. Tá ou não? Ítalo, e daí? Ora, Exatamente. e daí que sou o drama Exatamente, e daí? humano. Porque olha só, o ser humano ele tem uma forma. Não é isso? Agora, você, meu caro. E ele, como católico, vai concordar que nós temos essa causa formal, é a alma racional. Tá? Então, assim, só para entender aonde que ele quer chegar, né? Porque se nós assumirmos as posições dele, e aqui eu estou dizendo que o Ítalo é um católico porque ele se diz católico, você tem que entender que a causa formal é a alma. Tá bom? Só para deixar isso claro. Você, em concreto, você está aqui dentro. Aí ele fez um círculo dentro daquele negócio do exemplo do tubarão. Então você, em concreto, está dentro da sua forma. Acho que é isso que ele quis dizer. Saca ou não isso aqui? Ora, é possível ao homem correr 100 metros rasos em, sei lá, 9 segundos? Sei lá, o Usain Bolt faz isso, acho. Não é isso? Você faz? Hein? Não. Tu não é o ser humano por isso? Tu continua sendo? Tu não é? O que é? Você entende ou não o drama humano? Aqui está o ajuste pra gente. De um monte de terapia é isso, olha só. Nem tudo que é possível ao homem é possível a você. Então veja, essas concepções bobas, alegres, né? De eu posso, eu quero, eu consigo. Elas estão num lugar. Digo, beleza, você pode. Você quer, mas você não consegue. Entende ou não? Você pode, em tese, correr 9 metros 100 metros em 9 segundos?
Olha, bem, se algum homem fez isso, é porque homens fazem isso. Concorda? Você, minha filha, em concreto, com essa instalação etária, corporal, muscular, psíquica, você consegue? Não. Esse é o drama humano. Fala, por que eu não tenho um marido igual o Rodrigo Wilberts? Porque você não é Fernanda Lima. É simples assim. É simples, cara. Isso não pode chocar ninguém maduro. Tá, mas aqui eu quero entender, qual que é a relação disso, né, de você ter algumas coisas que atualmente você não consegue fazer, que são possíveis à espécie humana, qual que é a correlação disso com o que ele está querendo discutir, né? Porque ele começou levantando a definição de ente, né, uma definição de ente, aí ele traçou essa distinção da causa material da causa formal, e agora está falando que existem coisas que você, como espécie, poderia fazer, como no caso desses grandes atletas, mas que você atualmente, concretamente, não consegue fazer. Tá, em que isso ajuda a você entender a sua causa formal? Ou seja, de você ter uma alma racional, entende? Porque essa é a característica essa é a diferença específica do homem. Essa causa formal que faz com que nós entendamos que o homem é um ente, né, um animal racional. Qual que é o ponto de você fazer esse checklist do que você consegue concretamente ou não fazer? Não entendi. Isso não pode chocar ninguém maduro. Não adianta a gente se revoltar e se debater contra isso. Ítalo, isso é perigoso, esse seu discurso é perigoso. Porque você está levando as pessoas a uma passividade. Que bobeira. Que bobeira. Né? Existe uma diferença, né, entre um ativismo psíquico, só vai levar à frustração, óbvio, né, e uma instalação na realidade, que é a tua. Né? É claro que, dependendo do momento de vida, é muito bom você falar para a pessoa que ela pode tudo que ela quer. Que ela consegue tudo que a humanidade pode e que o querer dela alcança. Entende? O termo correto é esse. A humanidade pode. O teu querer alcança. Você consegue? Isso é o que a gente vai investigar. Não precisa ser muito esperto para saber que um monte de coisa você não vai conseguir. E não tem nada de mais nisso. Qual o problema? Pelo contrário, muito antes de problema, isso é a solução da vida. Isso é o ajuste. Isso é você não iludir os outros, não ficar ganhando dinheiro às custas dos outros, vendendo sonho, ilusão e romance. Isso é ridículo. Isso é estelionato, isso é charlatanismo. Isso é charlatanismo. Pronto, acabou, simples assim, não tem problema nisso. Falar, olha, fiz isso até aqui, então você me desculpa. Eu não tenho que desculpar de nada, pelo amor de Deus. Eu sei que tem que se ver com a tua consciência. E ver se está sendo honesto, falando para as pessoas certas coisas. É só isso que é a coisa. Pior, quando eu falo para as pessoas, é para a gente mesmo. Isso não é se diminuir diante da vida. Isso é se instalar na vida e conseguir, então, conquistar coisas que você não conseguiria calcando os teus desejos em poesia, ilusão e romance. Eu acho muito engraçado como que houve essa transição, né? De a gente estar discutindo um assunto metafísico, termos metafísicos, com uma discussão agora de perspectiva de vida que não tinha absolutamente nada a ver com o que estava sendo dito antes. Absolutamente nada a ver. Nada, 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 nada. Só isso. Né? Então, é claro, é aquilo que a gente falou lá do ajuste do querer. Da filosofia. Eu falei, Ítalo, eu quero muito estudar filosofia. Quer mesmo, meu amor? Tu não abre um livro. Eu quero saber o que você faz. É isso que eu estou interessado, porque estudar filosofia não tem nada demais nisso. Eu nem acho tão legal. Assim, que eu digo, sei lá, se você faz um belo risoto, é melhor. Você tá entendendo? Se você é chefe de cozinha e você faz risoto, é melhor que estudar filosofia e literatura. O que você precisa fazer é risoto, entende ou não, quero dizer? Eu tenho que te olhar e entender. Você tem que se olhar e entender. Você tem que conseguir declarar. É um exercício chamado diário de situação. Tá, eu quero entender até agora como que a discussão da distinção da causa formal, da causa material, vai nos ajudar a fazer esse diário, tá bom? Porque quando você começa uma palestra, você começa, sei lá, dando o prólogo, né, o prefácio, digamos assim, não prefácio de livro, né, mas eu digo assim, a introdução, a base, o background, que vai guiar a sua palestra, né? Então eu quero entender como que essa distinção lá do ente, da causa material, da causa formal, vai ajudar aqui nesse diário, né?
Não é isso? O diário de situação, ele é o exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Bem, faz se quiser, né? Mas assim, é o exercício para você fazer a anamnese, ou seja, a investigação de fato do que você é. Sem voltas. O que é um diário de situação? Como se faz um diário de situação? Você vai pegar hoje, quantos anos você tem, você vai pegar a tua vida hoje e você vai botar os pontos centrais dela. Então, sei lá, no meu caso, médico, pai de família, católico, youtuber. Aí eu tava cortando, aí eu tava esses dias, né? Tava lá cortando o cabelo. Raspando o cabelo. Aí chegou, sentou um cara do lado, aí começou a conversar, né? Cabeleireiro, outro cabeleireiro, eu, cara, tá, vamos conversando. Aí o cara do meu lado chegou a fatídica pergunta, virou pra mim e perguntou assim, mas então, você faz o quê? Cara, eu quase respondi que eu era médico. Quase respondi que eu era médico. Aí eu falei pro cara, sou youtuber. Se eu falo pro cara que eu sou médico, o que ele ia falar? Pô, cara, tô com um caroço aqui, dá uma olhada. O que acontece? Eu até me identifiquei com essa parte, né? Porque eu também sou médico e sou youtuber agora, né? Então... Mas ainda não entendi como que isso tem alguma coisa a ver com o que ele disse antes da metafísica. Vamos lá, vamos ver. O diário de situação é a ferramenta para acessar isso aqui. Não é para acessar a forma, porque a forma você sabe qual ela é. Você está entendendo? A tua forma é a forma humana. Qual que é a tua forma? Ser humano. Ah, isso resolve? Não. Porque, na verdade, é isso que te gera o desconforto. Você se compara com seres humanos aleatórios. A gente faz isso. Porque, óbvio, a gente precisa fazer alguma coisa mesmo. O que é o diário de situação? É simples. Você vai pegar as tuas coisas e você vai dar razões para ela. Não é razões, você vai contar a história. Ou seja, só para deixar claro, ele acabou de dizer, então, que é inútil você entender a questão da forma para fazer esse diário, né? Ou seja, a correlação é exatamente nenhuma. Porque ele disse, você já sabe o que você é um homem, mas isso conta a tua história? Não. Então, para que serviu a questão de entender a forma? Para esse exercício, nada. Né? Porque você vai falar, é médico, é professor, é youtuber, isso daí são realmente coisas puramente acidentais. Ele está basicamente falando o seguinte, olha, pega a categoria qualidade, lá dos 10 categorias de Aristóteles, e vai vendo as tuas qualidades, os teus acidentes relacionados a isso. Mas enfim, isso, porque veja, a forma não é qualquer acidente, não é qualquer característica, como a gente viu em relação ao tubarão, em relação ao homem. A causa formal, aquilo que nos faz ser inteligíveis como homens, né? Como homem, enfim, como dentro da espécie humana, é algo mais específico, é uma coisa que a diferença ela sempre é mais cara do que a generalidade, tá bom? A inteligibilidade, as coisas inteligíveis, elas se tornam inteligíveis mais pela sua diferença. Aquilo que distingue uma coisa da outra é o que faz a gente conseguir ver as coisas mais claramente, mais nitidamente. Entende? Então, qual que é o ponto de você levantar a discussão da causa formal e depois dizer que não, é só você listar coisas que nada tem a ver com a forma, que era a discussão inicial. Coisas que não vão te tornar inteligível como espécie, né? Como dentro de uma espécie. Como um número dentro da espécie, né? É simples assim. Cara, isso dá uma translucidez para a vida, que é um negócio de outro mundo. Médico. Você vai contar a história. Estava no colégio. Aí você conta a história. Simples. 2 parágrafos. Como é que você chegou lá? Pai de família. Não sei o quê. Católico. Não sei o quê. Youtuber. Não sei o quê. Bem, é isso que você está fazendo, né? Isso que você é. Você concorda comigo ou não? Não é para concordar, a gente só está conversando. Não é para concordar nem para discordar. É só para ouvir, na verdade. Não é... Você vê, quando você conta a tua história, olha aqui, isso aqui é princípio importante para a gente. Isso aqui eu estou dentro de um princípio fundamental da nossa técnica, hein? Vou chegar lá. Preste atenção. Quando você faz o diário de situação,
que você está fazendo? Olha só, quando eu estava, foi 2000 e pouco, 2012, eu acho, 2013, eu escrevi para a New York Film Academy, tá? Acabei não conseguindo. Ia lá para Nova York fazer um curso de roteiro. Né? Screenwriting, por quê? Por quê? Porque quando você tem um paciente na tua frente, qual que é a substância que está na tua frente? Opa, meteu outro termo aqui da tradição peripatética aristotélica, né? A tradição medieval, que é substância, um termo filosófico muito importante. Vamos ver se ele faz alguma correlação, né? Uma vida. Isso aí. É isso aí. Substância. A substância é um termo técnico que vem do grego ousia. Tá? O que é a ousia? Presta atenção. O grego, ele nunca fazia filosofia como o pessoal acha que é filosofia. Ficar olhando para cima, falar um negócio maluco. Não é assim. É uma coisa muito colada na terra. A filosofia é sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a tua. É sobre as possibilidades da natureza. É sobre o relacionamento humano, feito na polis. Isso é filosofia. Então o grego, quando começa a fazer filosofia, ele vai precisar pegar os termos que se tornam depois técnicos, ele pega os termos do uso corrente. Se você digitar hoje no Google substância, filosofia, tem uma explicação que você não entende nada. Você não entende o que é substância, você vai se confundir, você vai achar que substância é matéria. Você vai se confundir. Substância, presta atenção que isso é bonito demais. Ousia. Peraí, vamos lá. Ele começou dizendo que não iria recorrer a termo grego e latino, né? Mas acho que acabou precisando, né? Pelo visto. Vamos ver o que é substância, então. Estou querendo saber também. Vamos lá. Substância é como o camponês grego chamava o seu pedacinho de terra. É o quê? É como o camponês grego chamava o seu pedaço de terra? Gente, peraí, calma, peraí. Calma, peraí, vou até me ajeitar aqui, vou até colocar os óculos aqui para ver se eu entendi direito. Não tô debochando não, tá? Tô tentando só ver aqui. Substância é como o camponês grego chamava o seu pedaço de terra. Em que acepção de substância uma coisa tem a ver com a outra? Deixa eu ver se ele explica. Tá? Ousia é pedacinho de terra. Ora, o que a gente faz no nosso pedacinho de terra? No nosso chão? A gente planta a comida dos nossos filhos, a gente constrói a nossa casa, a gente sonha os nossos sonhos, a gente cultiva as nossas ovelhas, a gente se frustra nesses mesmos sonhos, a gente ama os nossos amores, a gente enterra os nossos parentes queridos, a gente enterra nossos sonhos, colhe os outros que germinaram. Não é isso que a gente faz no pedacinho de terra? O pedacinho de terra é entendido poeticamente como aquele palco no qual a vida acontece, no qual a coisa acontece, no qual pode-se acontecer algo. Isso é a substância. Gente, calma. Tá, pelo menos ele reconheceu que ele está sendo aqui poético, tá? Mas isso já é um problema. Tá? Como eu já expliquei naquele meu vídeo sobre autores ruins tentam explicar termos técnicos metaforicamente, poeticamente, com analogia de proporcionalidade imprópria. Qual que é o sentido de dizer, tá, é onde as coisas crescem, onde você enterra os seus pais, mas o que isso tem a ver com a discussão de substância? Gente, substância, para os gregos, esse ousia que ele falou, também era uma espécie de particípio do verbo ser, de certa forma, da Grécia, né? E aí ela tradicionalmente era vista, inclusive Giovanni Reale discute isso, tá? Porque ele falou que algumas possibilidades da tradução de ousia era a própria entidade, né? Mas só que não, ela realmente teve um conceito mais colado com essa noção de algo que sobre o que você predica. Então você fala sobre alguma coisa, várias coisas, sobre qualidades, quantidades, onde ela está no tempo, no espaço, né? As 10 categorias de Aristóteles, sendo uma dessas categorias, um desses 10 gêneros, a substância.
E 9 delas você dizia a respeito da substância. 9 das 10 categorias você afirmava sobre a substância. Então, a substância é algo em que você enxerta, você predica coisas. Você fala de um carro, que ele é vermelho, que ele tem 4 rodas, que ele está em Manaus, ou seja, fala sobre o tempo, o espaço, né? Acidentes, ou seja, coisas que não são necessárias àquilo, né? E que estão qualificando a coisa. É isso que é substância, pelo menos por um ponto de vista lógico, né? Agora, se você quer falar sobre a questão metafísica, você pode também dizer que a substância, aí sim, né? A substância por excelência é o símbolo da matéria e da forma. Aristóteles até chega a chamar a substância a matéria de substância. E às vezes ele chama a forma de substância. Mas no curso, né, no segundo módulo, eu dou o argumento clássico que se dá para dizer que, na verdade, mais propriamente, ou seja, ou melhor, por excelência, a substância por excelência é a união das duas coisas. Que é justamente aquilo sobre o que você pode predicar as outras coisas, né, os outros acidentes. Eu dou um argumento para dizer que essa é a substância por excelência. Né, que é o argumento que o próprio Mário Ferreira dos Santos e vários outros usavam, tá, para dizer que a substância por excelência é o símbolo. Tá? E tem toda uma discussão, a nomenclatura de matéria primeira, matéria segunda, tudo isso vocês podem ver lá no meu curso módulo 2. Inclusive vou colocar mais aulas nos próximos dias nesses módulos. Tá? Mas não tem nada, absolutamente nada a ver com um pedaço de terra em que as coisas acontecem. Sabe? Absolutamente nada a ver. Nada. Zero, sabe? Zero. Eu tô chocado aqui ainda. Não faz o menor sentido. Substância vem no grego ousia. Não é que vem no grego. No grego que se tem, né, vem de substário do latim, mas digo, a origem, para quem não queria usar os idiomas originais, do conceito é grega. Tá? Qual é a substância da vida humana? Isso é a porra toda. E esse é o problema todo, na verdade, né, Ítalo? Eu acho que eu comecei a falar uma coisa, também nem terminei, vou fechar o arco aqui. Que eu disse que lá naquele meu vídeo sobre autores ruins, são os autores que tentam explicar termos técnicos com termos metafóricos, né, com termos poéticos. E é isso, você está tentando justamente ter uma objetividade, algo de forma mais analítica, de forma mais substancial, e você fala de forma poética, entendeu? Que é passível de muitas interpretações, que está sujeito à beleza dos intérpretes, né, digamos assim, da figura que os intérpretes podem extrair daquilo. Não explica nada, sabe? Uma explicação metafórica não explica nada. A não ser quando você usa uma analogia que, de fato, usa para ilustrar o ponto central da noção técnica. Mas não é o caso. Como que o pedaço de terra consegue ilustrar a questão de ser uma substância de que você predica algo? Ou que é o símbolo da matéria e da forma? Sabe? Não explica nada, sério, nada, absolutamente nada. Porque a gente já viu, substância da vida humana não pode ser o corpo, porque o corpo acaba. Não pode ser a mente, porque a mente não acaba, mas também não é o todo. A substância da vida humana é narrativa, é a história. Então, quando eu pretendi fazer o curso de roteiro, o que é assim? Olha, existe... Depois eu acabei estudando isso, né? Não na New York Film Academy, porque eu não conseguia, mas... Quando estou diante da tua vida, qual que é a substância da tua vida? É a tua história. É o que está te acontecendo, o que você está contando. Na medida em que você consegue pegar a pena e escrever, você vai identificando aquela história como tua. Gente, não, pera aí, calma. Na verdade, a terra, o pedacinho de terra do camponês grego é para ilustrar que a substância é uma narrativa. É aquilo que está acontecendo e você consegue registrar, que você registra, segundo ele. Olha, eu estou tentando fazer uma crítica realmente aqui honesta, modesta, tá? Não é nenhum deboche ao Ítalo Marcilli. É só que tá muito distante de qualquer coisa, gente. Ele começa a discussão dentro de uma tradição de termos e começa a poetizar, que nem o Olavo fazia, né? Só que ele não tem ele não tem sei lá, a habilidade que o Olavo tinha para aquilo fazer, né? Ter um pouquinho mais de charme, um pouquinho mais de sentido. Mas isso aqui passa longe, assim, sabe? Muito, muito longe de qualquer sentido de fato aristotélico, qualquer sentido da tradição grega, medieval, sei lá, seja atomista, escotista, suarista.
havia um entendimento comum de o que é substância, né? Claro, havia argumentações distintas, eu sei. Mas um entendimento comum que se distancia de qualquer coisa, né? Qual que é o filósofo escolástico que vai dizer que substância é ilustrada por um pedaço de terra, de uma narrativa que você vai construindo ao longo da sua vida, que você identifica como sendo você? Gente, isso não faz sentido. Tá? Então vamos fazer uma retrospectiva do vídeo até agora. Ele começa falando sobre a metafísica, que é um conceito difícil, são um conceito que traz conceitos difíceis, né? E de fato, você tem que começar daquilo que é mais conhecido para partir para o desconhecido, e muitos professores não fazem isso, mas o Ítalo também não fez. E aí ele vai dizer que ente é a união, ou os entes materiais têm matéria e forma, ok? Sendo que ele ignora toda uma outra rica discussão sobre o que é o ente para os medievais, mas whatever, esse não é o ponto principal. E aí ele vai dizer que forma é o conjunto de possibilidades e não é, tá? Forma. Esses termos são muito. Eles não têm definição própria, tá? Mas eles têm definições descritivas que são também. Que gozam de alguma uniformidade, de algum senso comum, tá? Dentro dessa tradição. E não é um conjunto de possibilidades. Para depois dizer que você tem um diário que você tem que ter do que você é, para entender o que você é, que não tem que levar em consideração a sua forma, porque a forma diz apenas que você é um homem, e você tem que encontrar características suas, então, meio que mais acidentais ainda, de certa forma genéricas sobre a sua vida. Tá? E eu não estou dizendo que esse é um exercício ruim, tá? A gente tem que entender que a gente é mesmo, e é legal listar as coisas que você é, entender de onde elas vieram. Mas isso está completamente descolado da discussão que ele veio trazendo, sabe? Essa discussão metafísica, sabe? Não faz sentido nenhum. E aí ele engata com essa história de substância ser um pedaço de terra que representa, que na verdade é um pedaço de terra que ilustra o fato de haver uma narrativa que dá substância à sua vida, que é substância. Ou seja, uma discussão poética, sem pé nem cabeça, assim, sabe? Eu sinto muito pelas pessoas que estão sendo desinformadas nessa palestra dele. Não sei nem se é um curso, se elas estão pagando, eu acho pior ainda, tá? Pior ainda. Claro, tá dentro de um contexto maior, né? Talvez o que ele falou antes fosse mais interessante, já que ele disse que conseguiu derivar a metafísica naquelas 2 horas. Depois, talvez essa palestra continuasse. Mas assim, esse trecho aqui de quase 20 minutos, ele começa um raciocínio e termina, sabe? Ele tenta é algo que a gente não pode dizer, não, tá fora de contexto. Porque você analisando, o próprio contexto interno disso não faz sentido. Tá? Claro que está dentro de uma palestra maior, de um ciclo maior de palestras, mas esse fragmento pode ser isolado sim e ser analisado como algo de péssima qualidade filosófica. Tá? É como se fosse um parágrafo aqui, tá? Você tem um parágrafo dentro de um texto. Um parágrafo, já diziam meus professores de redação, é uma espécie de mini redação, de mini texto em si mesmo, que se basta em si mesmo, que tem a sua individualidade, digamos assim. Quando a gente pega esse trecho aqui para analisar, existem muitas distorções. Mesmo que não esteja dentro do contexto completo, existem termos que estão sendo definidos de forma errada, de forma imprecisa, de forma incompleta, problemática, tá? Então, assim, eu não sei nem o que dizer nesse final, não sei nem o que dizer, sabe? E ainda coloca uma música de fundo, assim, sabe, pra dar um aspecto emocional. É realmente terrível, assim, sabe, gente? Eu acho que vou finalizar por aqui, esse vídeo já deve ter ficado grande o suficiente. Mas se vocês quiserem algumas não, várias discussões de pontos que ele levanta aqui sobre a substância, sobre a teoria das 4 causas aristotélicas, isso tudo está disponível no meu curso, A Formação da Opinião, módulo 2, trata disso mais diretamente. Eu vou adicionar mais aulas lá, vou adicionar inclusive com parceria de pessoas que quem me acompanha aqui com certeza apreciam bastante. Se você quiser, a gente pode discutir sobre isso mais lá, tá? Mas assim, agora eu tenho convicção de que eu não posso sugerir material do Ítalo para as pessoas saberem o que é metafísica, que a metafísica passou longe daqui, sabe? Muito longe. Assim, Ítalo, tá muito equivocado, sabe? Precisaria de bem mais coisa aqui. Eu tô tentando ser, ao mesmo tempo, honesto, educado, mas sendo franco, sabe? Falta muita coisa. A correlação, o nexo causal é confuso. Do começo da palestra, que é basicamente onde você usa, sabe? Onde você expõe, onde você usa para expor os princípios que você vai aplicar durante o resto da palestra.
sabe? E os próprios princípios estão errados, assim, Fico triste, de fato, sabe? É um pouco triste isso tudo, mas caso vocês queiram, né, eu fico à disposição para a gente conversar sobre isso, especialmente com os alunos do curso, nos grupos de Telegram que nós temos. E é isso, pessoal. Eu vou finalizar por aqui. Me sigam nas redes sociais, comentem o que vocês acharam. Se quiserem me recomendar coisas, podem usar os comentários aqui no YouTube também, que eu leio. Mas é isso, tá bom? Obrigado por tudo e até um próximo vídeo, pessoal. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.